Como resolver uma expressão numérica como essa daqui? Percebam que nós temos 3 elevado à segunda potência negativa, ou 3 elevado a menos 2, mais 6 elevado a menos 1, tudo isso dividido por 3 décimos elevado a menos 1. Toda vez que nós vamos resolver uma expressão numérica, nós temos uma ordem a seguir. Então, nós vamos olhar aqui, olha, tem sinais de associação? Quem são os sinais de associação? Parênteses, colchetes e chaves. Se tem, primeiro nós temos que resolver as operações que estão dentro deles. No caso, só tem parênteses. Então, nós vamos resolver as operações que estão dentro dos parênteses para eliminar os parênteses. Porém, essas operações também têm uma ordem a seguir. Primeiro, nós vamos calcular potência ou raiz. Não tem raiz, mas tem potência, então vamos calcular a potência. Depois, nós vamos calcular multiplicação e divisão, na ordem que aparece. E, por último, adição e ou subtração. Então, vamos lá, vamos começar resolvendo aqui, olha, as potências que estão dentro dos parênteses. Aqui eu tenho 3 elevado a menos 2. Toda vez que eu tenho, ou a segunda potência negativa, toda vez que eu tenho uma potência com expoente negativo, para resolver eu tenho que transformar este expoente negativo em um expoente positivo. Mas o que eu faço para que isso aconteça? Nós vamos inverter a base. Como assim inverter a base? O 3 é um número inteiro. Que número que eu tenho aqui embaixo dele que está ali que não precisa aparecer? O 1. Então, este 1 que era o denominador passa a ser numerador. E o 3 que era o numerador passa a ser o denominador. Ao fazer isso, ao inverter, o que vai acontecer? Este expoente que era negativo vai ficar positivo. E agora continuamos, mais, permanece o sinal de mais e vamos repetir a operação aqui, olha, porque o expoente também é negativo, então nós vamos inverter a base. Este 6 é um número inteiro, então ele tem o 1 ali como denominador. Este 1 vem para o numerador e o 6 vem para o denominador. E o expoente que era negativo passa a ser positivo, e aí eu vou ter 1/6 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então já vou manter aqui 1/6. E aí nós vamos ter, então, tudo isso daqui dividido por quanto? 3 décimos elevado a menos 1. Antes de calcular aqui, olha, transformar esta potência em um número com expoente positivo, nós podemos escrever este 3 décimos aqui em forma de fração para facilitar. E como que eu faço isso? Eu vou colocar o 3. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 1. Então, eu vou colocar o denominador 10. E aí sim, fica com expoente negativo. Por quê? Para facilitar aqui, olha, estamos trabalhando com frações. Então, agora, o que nós podemos fazer? Já podemos resolver esta potência até chegar aqui para inverter esta base e este expoente ficar positivo. 1/3 ao quadrado, o que é 1/3 ao quadrado? É 1/3 multiplicado por 1/3. Por quê? Porque o nosso expoente indica quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Então, 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. E aí eu tenho 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9, ou seja, 1/9. Coloco aqui, ó, 1/9 mais 1/6. E agora eu vou permanecer esse colchete que eu coloquei aqui e vou resolver esta potência. Permanece o sinal de divisão. E aqui, para deixar esta potência com expoente positivo, basta inverter. O 10, que era denominador, passa a ser numerador. O 3, que era numerador, passa a ser denominador. E o expoente, que era menos 1, fica mais 1. Ou seja, 10/3 elevado a 1, todo número elevado a 1, é ele mesmo e eu já posso deixar assim. Muito bem, agora eu tenho que calcular esta adição. Eu tenho 1/9 mais 1/6. Eu tenho uma adição de frações onde os denominadores são diferentes. Para eu resolver, eu tenho que ter denominadores iguais. Então, para eu achar um denominador que seja igual para estas duas frações, eu posso calcular o quê? O mínimo múltiplo comum de 9 e 6. Fazendo esta decomposição simultânea aqui, olha, de fatores primos. 9 e 6. Começo dividindo por 2.
Por quê? Porque eu tenho 6 aqui que é par, então permanece o 9, porque se eu dividir 9 por 2, dá 4,5, não posso, eu tenho que ter números inteiros aqui, não decimais. 6 dividido por 2 dá 3, agora eu tenho 9 e 3, posso dividir por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3, dá 1, continuo dividindo por 3, porque eu tenho esse 3 aqui, 3 dividido por 3 dá 1, e permanece o 1. Agora, para resolver o MMC, basta eu multiplicar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, né? Então, 2 vezes 3, vezes 3, que é igual a 18. Poderia ter escrito 3 ao quadrado aqui também, né? 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2, 18. Venho aqui e coloco 18 e 18. E vamos encontrar as frações equivalentes. Para isso, nós podemos fazer de algumas maneiras. Vou falar duas delas. 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, você pode fazer assim, dividindo pelo de baixo e o resultado multiplicando pelo de cima. Ou ainda pensando assim, 9 para chegar no 18 eu faço vezes 2. Se eu faço vezes 2 embaixo, eu faço vezes 2 em cima também. Tanto no denominador quanto no numerador. Permanece o sinal de mais e a mesma coisa aqui, olha, 6 para chegar no 18, eu multiplico por 3. Se eu multiplico o denominador, eu multiplico o numerador. 1 vezes 3, 3. Ou ainda, 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 1, 3. E agora permanece, ó, divisão por 10 terços. Mas agora eu consigo calcular esta adição de frações porque os denominadores são iguais. Então, se os denominadores são iguais, basta permanecer o denominador e somar os numeradores. 2 mais 3, 5. 5 18avos. Nesse momento, os nossos colchetes são eliminados. Coloco aqui o sinal de divisão, né? O sinal não, a operação de divisão por 10 terços. Quando nós temos uma divisão de frações, como que nós podemos resolver? Nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, o que que nós vamos fazer? Permanece a primeira, inverte o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda. Não é 10 terços? Fica 3 décimos. E aqui nós podemos resolver de uma maneira bem fácil. Por quê? Aqui é uma multiplicação, né? Eu posso fazer 5 vezes 3, 15, 18 vezes 10, 180 e simplificar o resultado. Porém, nós podemos simplificar, vou até pegar um giz colorido aqui, ó. Simplificar antes mesmo de calcular a multiplicação. Mas eu só posso simplificar desta maneira porque é uma multiplicação. Então, vamos lá. Eu posso simplificar o 5 com o 10. Por quê? Porque ambos são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. E a mesma coisa o 3 com 18. Eles são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 18 dividido por 3 dá 6. E agora eu calculo a multiplicação já com os números simplificados. 1 vezes 1 é 1 e 6 vezes 2 é 12. 1 dozeavos é o resultado. Se nós não tivéssemos simplificado aqui, daria 15 sobre 180 avos, e aí nós teríamos que ir simplificando o resultado até chegar aqui nesta fração irredutível. E aí, você gostou aqui dessa resolução? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha aqui, ó, essa aula para que mais pessoas aprendam com ela. E se você tem dificuldade em matemática, está aí travado em algum conteúdo, eu tenho um curso de matemática básica para você. Começamos a estudar a matemática lá a partir do zero e vamos evoluindo. Visite o site que está aqui na descrição do vídeo, conheça o curso e venha estudar comigo. Se você está aí se preparando para concursos, eu também tenho um curso para você gabaritar a sua prova de concurso público e ter a vaga dos sonhos. Clica no site que está aqui na descrição do vídeo e vem estudar comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!